Mas eu gosto muito de uma passagem do livro do Yuval Harari, que diz o seguinte: em tempos de abundância de informação, quem tem a clareza tem o poder. Uhum. Então, a inteligência artificial, ela ajuda, ela complementa muito, mas o senso crítico é uma prerrogativa de quem tem um pouco mais de experiência, de quem tem mais clareza. Eu convivo muito com toda essa turma aí de inteligência artificial, garotos, muita gente que realmente entende profundamente, mas o senso crítico passa necessariamente por um repertório de vida. Né? Eu sempre falo, a maturidade não vem com os anos, a maturidade vem com os danos. Né? E saber fazer pergunta é uma prerrogativa de quem tem um pouco mais de experiência. Eu discordo de muitos que falam que a inteligência artificial vai tirar emprego. Eu acho que não. Ela vai gerar mais empregos ainda, muito mais emprego, mas muito mais emprego do que tirar. Né? O que vai acontecer é o descasamento de competências. Isso sim. Você vai perder o emprego não para a inteligência artificial, mas para um ser humano que sabe utilizar a inteligência artificial melhor do que você. Né? Mas ela vai gerar muito mais negócio, mas muito mais negócio. Né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Dani Talks. Estou aqui com um novo episódio, um convidado muito especial, que eu considero meu mentor, e é o convidado que tem até hoje o episódio mais ouvido do Dani Talks. Estou aqui com o Romeu Buzarello. O Romeu, ele é um experiente executivo de negócios em empresas nacionais e multinacionais. Ele foi professor por mais de 25 anos nas melhores escolas de negócios do Brasil, como SPM, INSPER, FGV e FIA. Foi meu professor. E atualmente é advisor, mentor, palestrante, investidor e sócio da Startse, uma das maiores EdTech brasileiras. Bom, e antes de começar o nosso Dani Talks, eu gostaria de apresentar um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área de saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O podcast Dani Talks também conta com o apoio da Hyla do Brasil, um aliado na busca por saúde e bem-estar dentro da sua casa. Eu não fico mais sem o meu aspirador Hyla, que traz soluções que fazem muita diferença na minha casa. Um ambiente 100% livre de pó, com tecnologia de filtragem, que limpa e purifica o ar. Qualidade do sono melhorada, promovendo noites mais tranquilas e dias mais produtivos. Proteção contra os desafios do dia a dia, combatendo doenças respiratórias e alérgicas. Conheça mais sobre essa nova tecnologia através desse link e aproveite para ganhar uma higienização do seu colchão com o Dani Talks. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. O View Studio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viewstudio.com.br e confira o nosso podcast no View Studio. Meu, seja muito bem-vindo. Puxa, Daniela, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você falou que eu fui teu professor. Bons tempos, aquele que os alunos chamavam professor. Boa noite, professor, obrigado pela aula. Professor, eu tenho uma dúvida, né? Hoje você está em sala de aula, eu dei aula, já não leciono mais. O aluno chegava para mim e falava,
Professor, vai fazer a chamada no começo ou no final da aula? Né? Não é mais professor, é né? Você foi de uma geração que chamava professor, prof, né? E a gente ficava feliz. Às vezes eu vou em eventos e as pessoas me chamam de professor, a gente fica muito feliz, né? Sim. Quando é chamado de professor. Mas em sala de aula já não chamam mais de professor, é Eu não sei o que vai ser a educação, né, nos próximos anos com esse perfil de aluno e aluna, e as escolas muitas vezes sendo muito coniventes Sim. aos alunos e muito pouco aos professores. O professor é o material escolar mais barato de uma escola. Verdade. O material escolar mais barato de uma escola é o professor. Incrível. E os bons professores hoje já não estão mais nas escolas, estão fazendo coisas mais interessantes e mais lucrativas. Sim. E falando sobre isso, Romeu, vamos começar aqui o episódio. É um episódio que começa em janeiro, então é um episódio que acho que ele vai trazer muitos insights para quem está aqui nos ouvindo. Vamos começar sobre longevidade, segunda metade da vida, e como que a gente constrói uma carreira de sucesso. Dani, em tempos de longevidade, velho é o preconceito. Então, nós temos que nos preocupar muito, muito com a segunda metade da vida. Você foi minha aluna e você ouviu falar isso lá em 2003, 2004, a preocupação com a segunda metade da vida. E ela chega. Né? O tempo executa o executivo, o tempo executa a executiva, seremos executados pelo tempo. E é quase que impossível hoje, com você levar uma carreira, ter uma monocarreira ao longo da tua jornada. Né? A educação, ela era uma parte da vida. Hoje, a educação é parte da vida. Né? O que era uma parte da vida? Você fazia lá o ensino básico, o ensino fundamental, faculdade, pós-graduação, era uma parte da tua vida, terminava na pós-graduação e a vida estava resolvida do ponto de vista educacional. Hoje não. Hoje a educação é parte da vida. Nós somos eternamente estudantes. Não existe mais a expressão ex-aluno, ex-aluna. Então, são 4 os pilares que eu entendo que a gente tem que fazer que ande juntos ao longo da nossa jornada para que a gente tenha aí uma segunda metade da vida mais interessante. O primeiro é o capital intelectual, não parar de aprender, né? Se desenvolver intelectualmente, sempre se inquietar. E hoje, eu vi uma entrevista agora recente de uma grande headhunter brasileira que falou o seguinte: quando ela está contratando um executivo, o principal atributo que ela analisa nesse executivo ou na executiva é o coeficiente de curiosidade. Ela faz perguntas para ver o quão curioso é esse executivo e essa executiva. E isso, para ela, é um atributo muito importante na contratação. E a gente está vendo muita gente, eu convivo com muitos executivos e executivas que perderam o senso de curiosidade, o coeficiente de curiosidade, a vontade de aprender, o coração de estagiário, o coração de estagiária. Né? Por quê? Estudar é esperançar. E quando eu falo estudar não é mais ir para a escola ou ler um livro, né? É você levar os olhos para passear, que eu sempre ressalto muito a importância de você levar os olhos para passear, conhecer locais, conhecer pessoas. Porque é o seguinte, quando você acessa novos locais, você acessa novas pessoas. Quando você acessa novas pessoas, você acessa novas ideias. Quando você acessa novas ideias, você acessa novas ações. E quando você acessa novas ações, você acessa novos resultados. Então, quando eu falo levar os olhos para passear, são muitas coisas. É uma metáfora ampla, né, de apropriação de conhecimento. O segundo capital é o capital do relacionamento. Isso aqui, rede. Né? Você ter uma rica rede de relacionamentos que você constrói ao longo da tua jornada. Por quê? A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio o gênio pensando. Os verbos cocriar, colaborar, cooperar, cada vez são os verbos mais presentes hoje quando se fala em negócios. E não só em negócios, tá? Estamos falando em outras especialidades. Ninguém mais consegue construir sozinho. Por quê? Porque o mundo está muito fragmentado, tem muitas nano-especialidades, nano-degrees, né? Subespecialidades, que você vai precisar ter rede. Eu sempre falava para os meus alunos, sejam bacanas com as pessoas quando vocês estiverem na subida, porque depois vocês vão encontrar com essas pessoas quando vocês estiverem na descida. Então, o segundo capital é relacionamento. O terceiro, Dani, é saúde. Né? Eu cuidei da minha saúde, muito a saúde fisiológica. Mas hoje, autocuidado para mim é inegociável. Né? Passou a ser um elemento novo que é a saúde mental. E o quarto, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que para mim dos 4 é o mais importante. Sobretudo quando você mora numa cidade como São Paulo, que é o capital financeiro.
Né? Você tem que tomar muito cuidado com essas questões financeiras, porque você chegar na segunda metade da vida e não ter boas reservas financeiras, você vai ter que continuar pedalando. Né? E depois dos 50, a tua energia é um pouco diferente. Né? A natureza ela é sábia. Né? Você não tem a mesma energia de quando você tinha seus 30, 40 anos. Então, a questão de finanças é muito importante. E se letrar em finanças é muito importante. Nós estamos discutindo aqui nos bastidores, né, Dani? Quantos amigos meus, executivos importantíssimos de grandes empresas, com seus 50 e poucos anos, e não sabe o que é um CDI, um CDB, um RDB, um FGC, o que é uma taxa de juros, não se preocupa com reuniões de cupom. Semana passada, eu estava em euforia uma semana antes para ver qual seria o possível desdobramento da taxa de juros. Né? Eu sou um rentista hoje, né? Eu vivo de renda também, não é a minha principal fonte. É a minha principal fonte, mas eu tenho outras fontes, mas renda. Né? Hoje, taxa de juros impacta muito em relação ao meu futuro. Né? Uma taxa de juros de 12,25, para mim que sou rentista, é muito bom. Eu sei que o Brasil não é bom, mas eu trabalhei, já contribuí com o país e hoje eu estudo muito questões relacionadas à taxa de juros, taxa de câmbio e compreendo muito bem produtos financeiros. É muito importante ter esse letramento financeiro. A vida também tem 4 fases, que são os 4 S. Né? O S da sobrevivência, que é onde estão os nossos filhos, né? 25 anos, primeiro emprego, trainee, estagiário, carro 1.0, sem direção, sem trava, sem ar-condicionado, que vai até os 25, 26 anos. Dos 25 aos 50 é o que a gente chama o S do sucesso, onde você está construindo a tua carreira, constituindo família, criando filhos, formando seus ativos, fazendo suas reservas financeiras. O terceiro S, que é onde eu entrei, você em breve deve entrar, que é o S do significado, da significância do propósito, que vai aí até os 75, 80 anos. E, por último, tem o S do sossego, que é onde está minha mãe com 85 anos, ela está vivendo o S do sossego. Não é fácil essa transição do S do sucesso para o S do significado, que é onde eu passei, né? A transição de carreira, onde você entende que você tem que ter novas competências, novas habilidades. Tomar muito cuidado para não ser monocarreira, monotema, monossegmento, monossetor. Você ter outras possibilidades de carreira. E esse mundo novo hoje tem muita, mas muita, muita oportunidade. Assim, eu tenho até que controlar um pouco da minha ansiedade quando falo isso, porque é assustador o que vem pela frente no Brasil nos próximos 5 anos. É assustador. De bom. De bom. Só que é o seguinte, nós não podemos mais relutar em usar mapas antigos para caminhos novos. Né? Nós temos que ter novas competências. E hoje não é fazer uma faculdade do zero. Hoje eu tenho visto aí muitos influencers fazendo bons trabalhos e destravando mente de pessoas, coisas que as escolas tradicionais não conseguem mais. Sim. As escolas tradicionais têm uma dificuldade em destravar mente. E eu vejo aí, a despeito de todas as polêmicas, tá? Eu estudei toda essa turma aí, Pablo Marçal, Tales, Joel J, Evandro Guedes, Wendel de Carvalho, a própria Starts também faz isso muito bem. Essa turma aí está formando uma legião de pessoas com mente empreendedora. Né? Isso aqui é um país que tem muito problema, onde de problema tem negócios. Porque toda queixa, Dani, é uma possibilidade. Você só precisa destravar a mente. Eu fui educado pelos meus pais para encontrar bons patrões. Eu estou educando meus filhos para eles encontrarem bons clientes. Esse país aqui é um país que tem muito problema, diferente da Suíça. Por que a Suíça cresce 1,8 ao ano há mais de 20 anos? Porque o único furo que tem na Suíça é o furo dos queijos. Esse país aqui é um país de muitos problemas. Tá? Mas para isso a gente tem que ter o quê? Uma mente empreendedora, que as escolas não formam. As escolas ainda formam executivos, bons alunos para serem executivos. Tem uma mudança no cenário? Tem, tá? Sobretudo nos cursos de graduação. Mas ainda é muito acadêmico. Eu vejo essa turma que eu citei toda, são pessoas que eles travam mente. Há críticas, eu discordo. Eu estudei todos eles porque fui entender como esse pessoal ficou bilionário, né, vendendo educação, sem ter prédio, sem ter instituição, sem ser regulado pelo MEC, e fizeram grandes fortunas ajudando a pessoas a terem uma mente empreendedora, uma mente próspera. Né? E esse fenômeno é um fenômeno dos últimos 10 anos. E toda semana eu encontro pessoas aí pelo Brasil que foram impactadas por esses conteúdos e que estão construindo seus negócios e construindo aí as suas frentes empreendedoras e se tornando pessoas bem-sucedidas. Né? E são pessoas que não querem sentar numa sala de aula, ficar 2 anos numa pós-graduação, 4 anos numa graduação, ou até fizeram uma graduação, mas falaram,
Porque, veja, as escolas passam por uma crise de bons professores. Não é fácil você encontrar um bom professor. Porque o bom professor, Dani, ele não quer mais dar aula. Entendeu? Ele não quer mais ir lá 10 terças-feiras, 10 quartas-feiras, das 19 às 22 horas, para ganhar R$ 230 a hora. E aí a escola, ao longo do ano, dos anos, ela aumenta o custo do aluno. Eu dei aula numa grande escola, das escolas mais badaladas do Brasil, não vou citar aqui o nome. Eu dei aula 12 anos nessa escola. Sim. E há 12 anos, Dani, que eles me pagavam a mesma hora homem. 12 anos. Falei, mas tem uma inflação aqui, puxa. Tudo bem, você não precisa me dar um aumento real, mas tem uma inflação em 12 anos. Você pega a matrícula, a mensalidade do aluno, há 12 anos era 2, passou para 4. Sim. Mas a minha hora homem permaneceu inalterável. É inacreditável. Então, eu sou de uma turma de professores que não querem mais entrar em sala de aula. Essa geração minha aí que contribuiu com o país, que deu muita aula, né? Eu fui quase 2.500 noites lecionando, não quero mais entrar em sala de aula. Já tem outras formas de ganhar dinheiro, me divertir e ser mais próspero do que você dar aula por R$ 230 e a escola nem fala para você obrigado. Sim. Quando você fala isso, eu veio na minha mente o quanto tem sido e deve ser cada vez mais difícil você lidar com alunos com a inteligência artificial que já chegam achando que sabem tudo, como um médico que vai atender um paciente e o paciente ele já fez toda uma pesquisa e já chega com tantas questões. Então, como que também um professor ele se prepara? A gente teve uma conversa, né, no caminho antes de gravar, que você falou uma questão muito interessante, que é como que a gente se atualiza? O que a gente vai estudar? Então, fala um pouco sobre... Esse é um grande desafio, o foco, o tema que você vai buscar para estudo. Mas eu gosto muito de uma passagem do livro do Yuval Harari, que diz o seguinte: em tempos de abundância de informação, quem tem a clareza tem o poder. Então, a inteligência artificial, ela ajuda, ela complementa muito, mas o senso crítico é uma prerrogativa de quem tem um pouco mais de experiência, de quem tem mais clareza. Eu convivo muito com toda essa turma aí de inteligência artificial, garotos, muita gente que realmente entende profundamente, mas o senso crítico passa necessariamente por um repertório de vida. Eu sempre falo, a maturidade não vem com os anos, a maturidade vem com os danos. E saber fazer pergunta é uma prerrogativa de quem tem um pouco mais de experiência. Eu discordo de muitos que falam que a inteligência artificial vai tirar emprego. Eu acho que não. Ela vai gerar mais empregos ainda, muito mais emprego, mas muito mais emprego do que tirar. O que vai acontecer é o descasamento de competências. Isso sim. Você vai perder o emprego não para a inteligência artificial, mas para um ser humano que sabe utilizar a inteligência artificial melhor do que você. Mas ela vai gerar muito mais negócio, mas muito mais negócio. A inteligência artificial humanizada vai tirar emprego de pessoas robotizadas. Porque você já tem uma inteligência artificial humanizada que aos poucos começa a tirar emprego de pessoas robotizadas. Ela pode tirar empregos de uma indústria, mas ela vai crescer em outras indústrias. Por isso que a educação é de fundamental importância. E quando eu falo a educação não é mais a educação formal. Eu sempre falo o seguinte: se você quiser ficar bem de vida, vá pela educação formal. Nós dois aqui. Somos um caso típico de duas pessoas que trilharam a educação formal. E ficamos bem de vida, como se fala no interior. Não ficamos bilionários, mas estamos bem de vida. Agora, se você quiser ficar milionário, seja um autodidata. Hoje, se você se dedicar 3 horas por dia, durante 6 meses, num determinado assunto, você vai ser craque nesse assunto. E você vai ganhar dinheiro. Você tem que dedicar 3 horas por dia. Isso é científico, não sou eu que estou falando do meu ponto de vista. 3 horas por dia, durante 6 meses, pega um tema que passa por livros, passa por comunidades, passa por vídeos no YouTube, artigos, livros, viagem internacional. 6 meses. Dedique-se 6 meses a um assunto, você será um craque. E você já vai ter teu podcast, você já vai virar uma autoridade, você já vai ganhar dinheiro com isso, você vai ser chamado para palestra, para escrever livros, para fazer artigos, para fazer curadoria, você vai se destacar. A questão é o seguinte, Dani, e eu falo isso para meus filhos e discutimos aqui no backstage. Um dos princípios do sucesso nos dias atuais é o adiamento de prazeres instantâneos. Esse é um dos princípios do sucesso. Porque é gostoso ficar assistindo uma série Netflix.
É gostoso ficar lá no YouTube vendo os gols do Palmeiras, que geralmente são muitos gols, né? O Palmeiras costuma fazer muitos gols. Né? É gostoso você ficar lá no videogame assistindo um bom jogo. É gostoso você ficar lá no scrolling das redes sociais, vendo vídeos no TikTok, no Instagram. Concorda? Então, para você ter sucesso, você tem que adiar esses prazeres instantâneos. O que não é fácil, porque as tentações são muito fortes. Você fica 2 horas no LinkedIn? Não fica, mas você fica fácil 2 horas no Instagram e no TikTok. Né? Infelizmente, 92% do conteúdo da internet brasileira é entretenimento. Portanto, as pessoas estão se entretendo e não estão aprendendo. Se você tiver foco e se dedicar exclusivamente a um assunto, em 6 meses, 3 horas por dia, em 6 meses você vai ganhar dinheiro com isso. E você não precisa não precisa ir para uma escola. Você é apenas um autodidata. Toda essa turma que eu falei para vocês, na qual eu reverencio e acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom, nenhum deles é doutor, nenhum deles é pós-graduado, nenhum deles estudou em escolas tradicionais. Todos eles são autodidatas. Todos são autodidatas. Né? Resolveram estudar por conta própria, livros, revistas, artigos, YouTube, conferências, eventos, comunidades e abstrações, tempo que você precisa também de silêncio para fazer as suas abstrações, para fazer as suas análises, né? Se destacaram. E olha, eu tenho conhecido muita gente Brasil afora. Muitos deles não aparecem na grande mídia nacional, mas eles fazem trabalhos regionais, às vezes com microtemas. Com microtemas, pessoas especializadas em nanotemas que não aparecem na grande mídia, né? E que são uma referência, que ganham dinheiro e tal. Então, novos mudou tempos. A forma, né, de aprender. Mudou a forma de aprender. A escola seria o último lugar hoje que eu iria buscar conhecimento. As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. A escola não é mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. Por isso que é importante você ter rede. Né? Ter uma rica rede de relacionamentos, porque a rede me ensina muito. Né? Nas nossas conversas. Total. Quanto a gente aprende aí né? E com conversa. Por isso que... E ainda poucas pessoas se dedicam corretamente à rede. Muito pouco, muito pouco. Você ouviu falar, você foi meu aluno em 2003, eu falava da hora bar, né? A importância da hora bar, de fazer conexões, de conversar, de ter rede, porque o conhecimento dá hoje... trabalho. Não, dá trabalho, muito trabalho, não tenha dúvida, dá trabalho. Mas é o que falava Carlos Drummond de Andrade, entre a raiz e o fruto, ao tempo. As pessoas brincam comigo, você inclusive brinca comigo, você está no longo da tua vida, né, quase 60 anos, viajando pelo Brasil e fazendo coisas interessantes profissionalmente. E eu sempre respondo o seguinte: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Vou repetir, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então, é importante você fazer o teu planejamento de vida, né? Porque eu acho que tenho mais uns 25, 30 verões pela frente. Estou com uns quase 60 anos, mas devo ter uns 25, 30 verões pela frente. Né? Eu tenho 2 filhos, você os conhece, 20 e 18, você também tem um filho aí de 18 anos, né? E as pessoas falam, o que será dos nossos filhos? Né? O que nós vamos fazer? Eu vejo pais preocupados com o filho. Não. Dani, não se preocupem com filhos. O mundo nasceu para eles. Eles têm oportunidades enormes. Eles não têm que se preocupar com absolutamente nada. A minha preocupação é o que eu vou fazer com a minha esposa, nós dois juntos. Porque nós somos de uma geração que tivemos que nos refundar para abraçar essas oportunidades nos próximos 20 anos. Eu estou preocupado comigo e com a minha esposa. 2 profissionais de 60 a mais que tiveram que se refundar para não ficar acomodado no sofá e continuar suas jornadas minimamente se divertindo. Os nossos filhos, Dani, o mundo está para eles. É impressionante o que tem de oportunidades. Mas o maior desafio de que tem filhos com menos de 25 anos, esse maior desafio é como gerar fome para quem tem tudo. Esse é um grande desafio. Tá? Por quê? Porque não é que eles têm tudo materialmente. Há exceções, tá? Tem pais que conseguiram ter filhos que tenham fome, mas é uma exceção. Eu conheço alguns, claro, mas é exceção. A grande exceção é que eles têm tudo e não têm fome. Quando eu falo tudo, não é material, mas estudaram num bom colégio, têm acesso ao Netflix, ao iFood, a um Uber, né? Tem boas conexões, mas eles não têm fome. Isso é um baita desafio. O bom é que nós, que sempre fomos soldados à disposição do partido, né? Temos fome ainda, as coisas ficam mais fáceis para nós. Né? Porque tem uma reclamação generalizada no mercado, generalizada.
em relação a essas novas gerações no mercado de trabalho. Isso é uma reclamação que qualquer empresário reclama da ausência de fome, da ausência de comprometimento, de engajamento, de paciência em relação às oportunidades que emergem no curto prazo, né? E aí nós nos destacamos. Então, não se preocupem quem está nos ouvindo aqui, quem tem mais de 50 anos e que tem filhos, o mundo está para eles. Está muito fácil. Eles nem querem muito emprego, hoje tem muito mais trabalho do que emprego, né? Lembra-se, nós estamos falando de uma geração que tu passava em frente a uma empresa e tinham aquelas placas enormes. Não estamos contratando, por favor, não insista. Eu cansei de ver isso. Nós não estamos contratando em caixa alta, por favor, não insista. Hoje você abre o LinkedIn, de cada 10 pessoas que passam pelo meu timeline, 7 estão lá. We are hiring. Nós estamos contratando. Isso mesmo. Algumas CLT, cada vez menos CLT, mas cada vez mais trabalho. Nunca foi tão fácil e barato empreender como nos dias atuais. Nunca foi tão fácil e barato empreender como nos dias atuais. É muito fácil e barato empreender. Eu vi a minha esposa agora, tivemos um casal de amigos que mudou para os Estados Unidos e a amiga dela pediu para ajudar a vender os negócios da casa, porque eles vão ficar uma temporada de 3 anos e eles queriam se desfazer. E eles tinham que mudar rápido para os Estados Unidos. Minha esposa foi lá, catalogou os produtos da casa que ela queria vender e tal. Minha esposa passou uma semana só no celular. Ela vendeu R$225 mil. R$225 mil de artefatos, produtos e acessórios que estavam na casa. E a minha esposa ganhou R$22 mil. R$23 mil ela em deu. Casa? Em casa, só no celular. Em casa. Faturou R$23 mil numa semana vendendo coisas no LX, no Mercado Livre. Sim. R$23 mil. Minha esposa deu um riso, ela falou, ganhei R$23 mil. Com o telefone celular na mão. Sim. Quando eu comecei a minha jornada, e você também, você tinha que comprar um telefone, $5 mil. Você tinha que comprar um computador vindo do Paraguai, um Frankenstein, que a gente chamava na época, mais $5 mil. Na época, o governo não permitia que você abrisse uma empresa na tua casa, você tinha que ter um escritório, por isso que em Alphaville surgiram lá todos aqueles escritórios, né, fantasmas, né, de empresas que alugavam um endereço, uma sala comercial, porque você não podia ter na sua casa. Você tinha que alugar uma sala comercial. Você não tinha em casa, porque hoje em casa você tem todas as conexões. Tá bom, você não quer trabalhar em casa porque não tem uma estrutura, vai para um coworking, você aluga um coworking aí, uma sala, uma cadeira por R$500, R$600 mês e segue a vida, né? Nunca foi tão fácil e barato inovar como nos dias atuais. Olha que interessante. Como o mundo do trabalho está revolucionando o nosso país. Vou citar alguns números. O Brasil tem 1,5 milhão de motoristas de aplicativo. A grande maioria deles não quer voltar para o mercado de trabalho, porque eles não querem chefe, não querem metas. Eles fazem o horário dele, eu trabalho de quarta, no trabalho de quinta, eu trabalho de segunda, no trabalho de terça. Eles têm elasticidade de receita. Então, quando o orçamento aperta um pouco, eu não vou trabalhar até às 6, vou trabalhar até às 10. Não tem questões de chefe reclamar porque eu estou fazendo hora extra, não tem risco trabalhista, não tem absolutamente nada, e eu faço a minha renda. Não quero voltar. Boa parte deles tem um outro bico também. Então, ele é motorista de aplicativo, mas também ele tem uma outra atividade. Quando você compõe essas duas rendas, mais o Bolsa Família, que uma parte deles também ganha a Bolsa Família, ele ganha numa empresa como um analista de contas a pagar a receber R$3 mil, aqui ele faz uma renda de R$8, R$9 mil, sem chefe, sem meta, sem acordar às 5 horas da manhã. Muito bem. O Brasil tem 500 mil motoentregadores, mesma coisa. Mesmo princípio do aplicativo. O Brasil tem hoje 8 mil creators, Dani, 8 mil creators no OnlyFans. Para quem não sabe o que é OnlyFans, OnlyFans é uma rede social de conteúdo adulto. E eu conheci algumas pessoas ao longo da minha jornada, conheci um corretor agora e uma corretora, ele ganha R$92 mil por mês, trabalhando 1 hora por dia, da cintura para baixo. Ele trabalha da cintura para baixo, 1 hora por dia, ganha R$92 mil, é corretor e também ele faz aplicativo. Ganha seus 130, 140 mil reais por mês, né? Mulheres ganhando 150, 200 mil reais só com o pé, fazendo fantasias com o pé. E com detalhe, é um dinheiro global, né? Não é um dinheiro nacional. Eles fazem esses trabalhos para o mundo e ganham em dólar, né? O Brasil hoje tem 10 milhões de influencers. Desses 10 milhões, 2 milhões e 800 vivem como influencers. Ganho médio dessa turma, R$3 mil mês. Olha que dado interessante. O Brasil tem 1 milhão de famílias que vivem no Mercado Livre. 1 milhão de famílias que vivem no Mercado Livre. Estávamos conversando sobre as nossas dores lombares, né? Isso aí
segundo meu médico, 60 anos, é isso aí. Né? Você vai começar a ter as primeiras dores. E eu uso muito bolsa térmica de semente. Bolsa térmica, esquenta no micro-ondas, coloca nas dores lombares, na cama, e você tem um alívio temporário e dá uma sensação de bom-estar. E realmente não tira 100% da dor, mas alivia. E eu compro essas bolsas a cada 3 meses porque elas desgastam e eu uso com muita frequência, não uso pontualmente, eu uso quase todos os dias. E eu fui descobrir que eram 2 senhoras de Pomerode, 2 irmãs, que eram costureiras, 60 anos. Elas fazem essas bolsas, elas vendem uma média de 200 bolsas por mês a R$100. Isso quanto dá? R$20 mil em Pomerode, entendeu? Qual o custo dela? É fazer uma costura, colocar semente lá dentro, o Mercado Livre vai lá, recebe, entrega, faz tudo, cobra, não precisa preocupar com nada, ganham R$20 mil por mês. Não é sensacional? Viraram empreendedoras. Então você olha no Mercado Livre, tem centenas de empreendedores com temas como esse. Então ela ganha R$20 mil por mês. Elas falaram, nós nunca ganhávamos isso como costureiras. Uma costureira ganha R$2.300, R$2.400. Nós 2 ganhamos R$10 mil, tira imposto, mais um pouco do Mercado Livre, ganhamos cada uma R$6 mil, nos divertindo, sem ter chefe, sem ter meta. E aí você começa a ver uma mudança no mercado de trabalho, que é o papel das mulheres. O papel das mulheres. Olha que dado interessante, Dani. O Brasil tem hoje 10 milhões de mulheres empreendendo. Você tem ideia do que isso vai mudar a sociedade nos próximos anos? Por quê? Quando uma mulher prospera, a humanidade prospera. Então, o iFood é o sucesso que ele é graças ao empoderamento feminino. Porque quando eu peço um iFood, não sou eu que pedi, não foram os nossos filhos que pediram. É você que não tinha tempo para chegar em casa para fazer uma janta para o teu filho, você estava cansado, está exaurida, porque você está prosperando, está entregando resultados, está ascendendo na carreira. Então, o iFood faz 100 milhões de entregas mês, graças a uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho. 10 milhões de mulheres empreendendo, Dani. Isso vai mudar o país. Vai mudar o país. Já está mudando, eu percebo em muitas situações que está mudando. E lembre-se, o duto do dinheiro de uma mulher é diferente do duto do homem. Nós sabemos para onde o homem coloca o dinheiro. A mulher está abrindo uma série de novas indústrias, uma série de novos serviços. Então você pega aí os laboratórios de análises clínicas, né, como o Fleury e DASA. O dia mais procurado durante a semana é domingo. E majoritariamente por mulheres, que não têm tempo durante a semana e vão fazer seus exames nos finais de semana, prioritariamente no domingo. Lembre-se, você trabalhando nessa indústria, era de segunda a sexta. Sim. Agora é de domingo a domingo. E domingo é o dia mais procurado, prioritariamente por mulheres. Né? Você vê a questão de franquias de bem-estar. Olha o que está crescendo de franquias de bem-estar, de lipoaspiração, essa indústria do oral design, que a gente chama, né? Que a gente fala dentista, não é dentista. São clínicas de oral design, que você vai melhorar a tua estética dental, vai melhorar aí toda a tua questão relacionada. É muito mais uma questão de beleza do que uma questão de autoestima. Você vai ver, prioritariamente, é dominada por mulheres que passaram a ganhar dinheiro, que estão empreendendo, que estão ocupando cargos mais estratégicos nas empresas, com uma remuneração melhor. Né? Ainda estamos muito distante, mas tem aí uma pauta de você ter uma equidade salarial. Então, nós não estamos prevendo isso aí, nem a Faria Lima, nem a Paulista conseguem colocar nas suas estatísticas essa revolução do trabalho e não mais do emprego. Aqui eu não estou falando de política, Dani, só estou falando de cenário. E espero que quem esteja nos ouvindo entenda isso. Não é política, é apenas observação de quem estuda muito, de quem lê muito. O Lula esse ano fez o evento do 1º de maio, que ele faz historicamente todos os anos em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, se não me engano foi no estado do Corinthians, naquela região lá. E foi um fracasso. Por quê? Porque o filho do torneiro mecânico não quer mais ser torneiro mecânico. Ele viu o pai dele a vida toda sofrendo, sendo demitido por telegrama na véspera do Natal. Lembra quantas indústrias automobilísticas, né, em épocas de crise, mandavam 2, 3 mil funcionários por telegrama. Né? Pai trabalhando sempre com angústia, com medo de ser demitido, sempre pressionado. O filho falou, não é isso que eu quero para mim, eu prefiro ser motorista de aplicativo, preciso montar um negócio no Mercado Livre, prefiro ser um modo entregador, vou fazer outras coisas, mas eu não quero passar as mesmas angústias e mesmo as inquietações que meus pais passaram. A pauta é outra. Então, a filha da costureira não quer ser mais costureira,
O filho do caminhoneiro não quer ser mais caminhoneiro, o filho do servente de obras não quer mais ser filho do servente de obra, e o filho do torneiro mecânico não quer ser filho do torneiro mecânico. As pautas mudaram, né? E a gente tem que estar atenta. E eu acho que não é uma questão nossa de governo, é uma questão de governos do mundo que não compreenderam essas novas pautas. Né? Você tem a mulher no mercado de trabalho, né? Mulher e homem juntos, Dani, complementam uma renda maior, movimenta outros mercados. Então, o mercado imobiliário hoje, a despeito de toda a questão de taxa de juros, mas ele cresce e muitas vezes ele não sacou que você tem uma renda dupla. No passado, assim, você dependia quase que majoritariamente da renda do homem. Então era mais difícil. Hoje não, os dois compondo renda, os dois com crédito. Às vezes, talvez você está com o teu crédito um pouco mais compactado, mas o teu marido está com o crédito um pouco mais dilatado. Tá? Então, isso tudo é uma mudança de sociedade que eu vejo Brasília e a Faria Lima errando muito. Em 2024, a previsão de crescimento do Brasil era 0,8, crescemos 3,2. Esse ano, a previsão de crescimento do Brasil, todo mundo previa 1,5 de crescimento, devemos bater de 3,5 a 3,7, porque não se enxerga isso. É uma turma que fica na Faria Lima fazendo plano de Excel em Brasília, e não vai para campo. Eu, esse ano, falei para você, bati todos os meus recordes de viagem, foram 53 vezes para Guarulhos e Congonhas, aeroporto, viajei por esse Brasil afora, e um Brasil mais profundo. Né? Eu não fui tanto para as capitais, fui para cidades que eu jamais tinha acessado, e muitas delas eu não conhecia, como Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul, Formiga, no interior de Minas Gerais, Pato Branco, uma cidade maravilhosa, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Guaíra, realmente cidades muito, muito interessantes. E aí você vê um Brasil se transformando, um Brasil de empreendedores da economia real, fazendo uma diferença. De corajosos, né? Você falou. De corajosos, né? E movimentando a economia. Então, hoje, você pergunta para qualquer empresário, nenhum deles vai reclamar de política, nenhum deles vai reclamar de economia, alguns vão reclamar de taxa de juros, mas a maior dor de todos esses empresários é gente. Todos eles reconhecem que não conseguem mais crescer porque não tem pessoas. Né? Claro, esses empresários também não mudaram suas técnicas de contratação e técnicas de retenção. Nós discutimos aqui nos bastidores. Uma empresa não cresce mais com funcionários. Uma empresa só cresce com sócios. Você não vai mais crescer. Você é uma empreendedora, uma mulher que tem negócio, você sabe que para crescer, você vai ter que ter sócios com você e não funcionários. Porque o bom funcionário, ele tem outras oportunidades. Então, você tem que ter sócio. Por quê? Quem não aprende a dividir, não vai encontrar pessoas que vão ajudar a multiplicar. Né? Esforço, você agradece. Muito obrigado, pode pedir uma pizza aí, depois manda a nota que eu reembolso. Esforço, você agradece. Resultado, você remunera. E gente boa não trabalha por 13 salários. Essa é uma dificuldade que eu tenho nas minhas mentorias, né? Que é fazer com que os empresários entendam que para crescer, eles vão ter que dar uma sociedade. E não é ir lá na junta comercial e mudar o contrato social e vou colocar como sócio. É sociedade em resultados. Né? E aí nasce o quê? Falamos do nosso amigo Alexandre Espinosa, né? Que tem lá o programa de partnership. Ele é um especialista em montar programas de partnership. Olha que dor. Entendeu? Surgiu um problema novo. Então ele montou uma consultoria especializada em fazer programas de incentivos de longo prazo e criar programas de stock options, mesmo empresas de capital fechado, para você segurar bons profissionais. Né? Porque, Dani, nós precisamos no Brasil, sobretudo no Brasil, de uma cidade, de um país de menos bilionários e mais milionários. Concorda? Nós somos um país de bilionários e poucos milionários. Nós temos que formar uma nação de pessoas desconcentradas. Né? Algo assim. Né? E é o seguinte, Dani, esses empreendedores que estão surgindo, e eu estou acessando muitos deles, isso é uma coisa muito importante, e por isso que eu acredito muito no Brasil nos próximos anos, que a gente vai ter uma mudança substancial na forma de se fazer negócio. Essa turma, Dani, já nasce com uma cabeça de prosperidade. Então, todas essas pessoas que eu falei lá no meu começo, Thiago Nigro, Bruno Perrini, essa turma toda, é uma turma que eles ficaram bilionários, mas eles deixaram uma legião de pessoas que os acompanham no dia a dia, que os ajudam, milionários. Entendeu? É uma cabeça de prosperidade. Eu ganho e você ganha. Nós dois fomos executivos de empresas que só acionista ganhava. O acionista ficava bilionário e nós doentes. Concorda? Então, eu trabalhei para muita gente ao longo da minha vida que todos os empresários que eu trabalhei ficaram milionários e bilionários. E eu fiquei doente. Porque eles não tinham essa cabeça de dividir. Era eu ganhar.
Cabeça extrativista. Eu ganhar e você me agradece por eu estar lhe dando emprego. Porque emprego era um artigo de luxo, concorda? O emprego era um artigo de luxo na nossa geração. Então, fala, fica quietinho aí, eu te dei um emprego, abaixa a cabeça e rema. Soldado à disposição do partido. Hoje, você não cresce mais com essa mentalidade. Sim. E quem ainda reluta, eu vejo pelo Brasil afora, está ficando pelo caminho. Então, esses novos empreendedores, eles estão deixando uma legião de pessoas que estão com eles também endinheiradas. Sim. E essas pessoas, com dinheiro, vão empreender, vão gastar, vão consumir coisas novas, vão redirecionar dinheiro para outros dutos, que é o caso de vocês mulheres. Se a gente analisar aqui, Dani, tem umas 10, 15 indústrias, eu sempre cito o iFood, que é a mais notável, que cresceram graças ao empoderamento feminino. Graças a vocês, mulheres, que estão direcionando dinheiro para outras frentes. Sim. É isso, é bem-estar, é saúde, né? É educação. Hoje você vai numa escola, Dani, na escola que eu lecionei, você foi minha aluna, majoritariamente ela é composta por mulheres. Eu diria para você que é 70-30. Você vai na Start hoje, os nossos alunos é quase 50-50. 50-50. Né? Então, são mulheres que estão... Área de saúde. Se eu não me engano, o Brasil hoje, na área da saúde, 48% são mulheres, 52% homens, né? Agora, na cidade de São Paulo, já temos mais mulheres na área médica do que homens. Pô, você tem uma saúde mais empática, mais humanitária, distribuída. Eu estou muito otimista com tudo que eu tenho estudado sobre o Brasil. Teremos anos maravilhosos para empreender, para ganhar dinheiro, para prosperar. Mas não dá para usar mapas antigos para caminhos novos. E alvo parado morre. Alvo parado morre. Quem não muda não cresce. Então tem que mudar as suas crenças mentais, mudar a sua forma de enxergar negócios, de prosperar. De criar valor. De criar valor. E aí, Romeu, vamos entrar um pouco na questão do marketing, né? Eu tive aula com você e por mais que eu tenha feito administração com marketing, eu vi um novo marketing naquela época. E você fala que o marketing vem mudando muito com as suas subespecialidades. E qual a importância do marketing hoje para os profissionais? Por que é tão difícil? Porque tem tantos especialistas em marketing. Eu acho que eu só queria mudar o tempo do verbo. Não é que o marketing está mudando. O marketing mudou. Colapsou. Certo. Colapsou. Né? Para pensar o que eu lhe ensinei lá em 2002, 2003, e sempre que eu encontro alunos meus até 2012, 2013, eu peço desculpas por aquilo que eu ensinei, porque se você me perguntar o que eu fazia em 2012, eu já não me recordo mais. A nossa área colapsou. Ela colapsou. Né? Ela passou a ser uma área muito mais tática e menos estratégica. Né? Ela digitalizou, definitivamente ela digitalizou, porque nós formamos uma geração de profissionais que falavam para a audiência. Então, eu ia lá, fazia anúncio de jornal, anúncio de televisão, eu falava para. Fazia a minha campanha, eu tinha um trabalho enorme para fazer as campanhas, mas depois que eu jogava no jornal, num rádio, num outdoor, numa televisão, acabou o trabalho por aí, porque eu falava para. Era uma linguagem mono. Hoje, eu falo com o cliente. Isso muda tudo. Competências, habilidades, timing. Né? Quando eu falo com, eu lanço uma campanha. Pronto. Essa campanha vai continuar uma semana, um mês, vai reverberar, eu tenho que comunicar, eu tenho que vir responder, as pessoas vão engajar. Hoje, um profissional de marketing, ele é dominado pelo pânico. Tá? Pânico. Eu me recordo que no meu final de carreira, eu aprovava uma campanha, às vezes, em 30 minutos. No meu final de carreira, estava demorando 3 ou 4 dias. Eu tinha medo de aprovar. Eu tinha que ver texto, eu tinha que ver frases, eu tinha que ver parágrafos, porque isso aí, para gerar uma polêmica, é rapidinho. Eu me recordo que eu uma vez fiz uma campanha alto padrão em Pinheiros. Eu sofri um ataque de um grupo minoritário falando que alto padrão era uma fala enviesada. E olhando bem, ele tinha razão. Alto padrão, por que alto padrão? Você faz o seguinte, que eu moro no bairro tal, tenho essa condição, não posso comprar, isso aí é preconceito. Analisar tecnicamente tem um relativo sentido. Né? Então, todo profissional de marketing hoje tem um pânico para aprovar campanhas. As campanhas estão tensas porque elas geram polêmicas. Quando você trabalha numa empresa nacional, você está aí com o dono, ele até te compreende. Mas quando você trabalha numa multinacional, tem uma incompreensão muito forte em relação a isso. Tá?
começa a ter uma crise em redes sociais, você é questionado por que você deixou a coisa ir por esse Chegar até caminho, ali, chegar né? até ali. Então, é uma área de muito medo, é uma área de pânico hoje, é uma área que a gente não está vendo guru, uma área que você vê muita gente jovem, né? É uma área que tem um preconceito velado com a idade. Então, você vai encontrar poucos profissionais de marketing hoje 50 a mais. São poucos. Eu conheço alguns deles, tá? Sim, Eu conheço também. vários, né? Mas vários na minha bolha. Quando você coloca na mesa, você vai ver que são poucos os profissionais. Porque é uma área que demanda muita energia, você tem que ter muita energia, você tem que ter muita explosão. É uma área que demanda muita digitalização. Você tem que ser uma pessoa muito conectada com o digital. Artística, criatividade, muitas coisas inesperadas, né? Então, você tem que ter também uma vida muito digital. E às vezes uma pessoa 50 a mais, ela quer se desafogar disso, porque as redes sociais, os conteúdos digitais, eles cansam, eles exaurem, você fica extenuado. Eu estou muito mais para ler Clarice Lispector hoje do que para saber a última funcionalidade do TikTok. E lá, quando eu era executivo, eu sabia a última funcionalidade do TikTok, do Instagram, porque eu tinha essa energia. Hoje eu não quero mais saber. Eu vou lá e acho alguém que faça isso, que conheça, mas eu quero ter muito mais clareza. Então, é uma área que o conhecimento não é cumulativo, né, Dani? Sim. Eu, cada ano que passa, eu não fico melhor. Eu, cada ano que passa, eu fico pior. E o conhecimento do mundo digital, ele não está na escola, ele não está nos livros, né? Ele está nas redes, ele está nas conexões. Quando eu trabalhava como executivo, eu ia em todos os eventos do Google, do TikTok, do Waze, do Facebook, do Google Maps, do YouTube, porque cada 6 meses eles têm eventos para atualizar os anunciantes, os profissionais de marketing, as agências de publicidade, sobre as novas possibilidades, as novas funcionalidades, as novas características. Eu já não estou mais no mercado, então eu não sou mais chamado. E era uma fonte de atualização. Mas aí você vai num evento como esse, eu também já me sinto deslocado, porque é um evento mais de guri e não de guru. E hoje eu sou muito mais lâmpada do que laser. Mas eu fui laser ao longo da minha carreira, hoje eu não quero mais ser laser. Eu quero ser lâmpada. Eu particularmente acho que dá para agregar muito mais valoroso sendo um generalista do que sendo um especialista. Né? Mas para o meu contexto de um executivo, um ex-executivo e hoje mentor, consultor, investidor, palestrante, professor de 60 anos. Né? É muito pouco provável que você encontre pessoas com 60 anos que queiram ter uma pegada laser, né? Ter uma visão laser. Sim. Então, é uma área que também você não adquire conhecimento nas escolas tradicionais, até porque não tem professor. E para dar aula desses assuntos você tem que ter mestrado e doutorado, e quem entende desse assunto não tem mestrado e doutorado. Né? É um assunto desenvolvido por pessoas autodidatas, que buscam conhecimento de forma autônoma e independente e não vão aprender isso numa sala de aula. É o tipo de conhecimento que você não aprende lendo, você aprende fazendo, testando, né? Ouvindo, trocando práticas com comunidades, com pessoas, errando muito e fazendo. Né? E um dos desafios, até a gente falou antes de iniciar, é essa questão da própria sociedade que tem um desejo de ter resultados imediatos, essa falta do preparar, apontar fogo, e claro. Quanto isso impacta no resultado do marketing. Muito, muito. O marketing perdeu a corrida longo-prazista. O marketing hoje ficou refém da corrida curto-prazista em todas as empresas. É o show me the money now, all day, every day, all day. É duro. E para quem tem uma cabeça um pouco mais estratégica, você se desengaja rapidamente. Porque a impaciência, sobretudo quando você tem empresas com fundos de investimentos, né, que eles têm um prazo, geralmente esses fundos são de 4, 5 anos, e eles têm que entregar o resultado em 4, 5 anos. Eu sofri vários momentos muito difíceis da minha carreira, trabalhando com fundo de investimento, que ele não está preocupado com o branding, com o marketing, com a estratégia, ele quer o resultado no trimestre. Então eu vivi muito a ditadura do quarter, do trimestre, em virtude da obsessão pelo dinheiro no curto prazo. E é difícil você fazer um trabalho de marketing estratégico interessante. Você faz um marketing tático, tá? Mas não precisa de um executivo com a minha experiência, com o meu repertório, para cuidar de quarter. E a gente tem um case bem interessante. A gente fez um estudo para um profissional, um médico bem influenciador, e ele esperava um trabalho tático desse. E uma das perguntas que eu fiz, e eu não vou fazer o trabalho tático, a cada 10 clientes novos que você ganha em função dessas iniciativas digitais, quantos são novos, né, da sua base?
hoje, a cada 10 clientes que você atende, quantos são novos e quantos são clientes recorrentes? 8 novos e 2 recorrentes. Né? Então, a gente percebe que um trabalho dessa forma, ele abre muito as portas, mas você não tem tanta musculatura para fechar essa porta e continuar sim. com ele, né? São promessas, às vezes, que não são cumpridas. Não são cumpridas. Eu sempre falo nas minhas mentorias, mídia é receita, CRM é lucro. Né? As empresas querem fazer muita mídia, porque mídia dá o resultado no curto prazo, Sim. mas elas não dão lucro. O que dá lucro é o CRM. E um cliente novo custa muito caro, muito né? Caro, cada dia mais caro. O mundo digital ficou mais caro. Sim. E você falou uma coisa muito, muito importante, Dani. Você coloca clientes para dentro porque você quer crescer e você rapidamente perde a sua qualidade de serviço. Rapidamente perde a sua qualidade de serviço porque você não consegue entregar. Participei agora de um trabalho aí que eu mentorei e tivemos exatamente esse embate. Vamos fazer a mídia vai gerar demanda. Mas é uma demanda anabolizada. Toma cuidado, é uma demanda anabolizada. É uma demanda para pautar em preço. Você vai dar preço, você vai quebrar a expectativa dele em relação ao serviço, ele vai comprar uma vez e você vai ter dificuldades porque depois você tem que ir a mar aberto novamente, capturar novos clientes a um custo elevado, enquanto que você poderia trabalhar com a tua base recorrente. Sim. Porque hoje o maior patrimônio de uma empresa é a sua base proprietária de clientes. Então vamos lá. Você pega uma Cacau Show, que é a maior rede de franquias do Brasil, 4.500 lojas, seguida pelo Boticário. O que é mais importante para o Cacau Show? As 4.500 lojas, que é importante, continua sendo importante, ou ela tem uma base proprietária de 2 milhões de clientes que baixaram o aplicativo dela? Porque num sábado à tarde, chuvoso, cidade de São Paulo, tu vai sair de casa às 3 horas da tarde para ir numa loja da Cacau Show? Não. Mas se eu tiver baixado o aplicativo, eu vou mandar uma notificação para você e falar: Dani, estou com uma promoção aqui para esse sábado chuvoso de uma linha nossa de chocolates e entrego para você em 15 minutos na sua casa com um desconto especial e ainda você ganha pontos no seu programa de fidelidade. Pronto. Você vai dar um clique e vai receber na tua casa. Você não vai sair da tua casa. Então, a base proprietária de clientes hoje, ela é tão ou mais importante do que a quantidade de lojas que você tem abertas pelo Brasil. Agora, entendeu? Pensando nisso, essa sua vivência agora como mentor, você entende que as empresas elas estão maduras e cuidam corretamente dessa base proprietária? Não, são poucas empresas. São poucas empresas. Não. A gente tem que tomar cuidado para não andar na bolha. Eu conheço boas empresas que fazem um trabalho espetacular com a base recorrente. Tá? Mas são poucas. Eu agora não quero citar as empresas aqui, não vou nominar as empresas. Eu tive 2 experiências, e é recorrente, com grandes empresas no Black Friday. Fiz compra, elas estavam com uma promoção nada espetacular, meio assim, compra pipoca que eu te dou sal. Tá? E experiências horríveis. Demora para entregar. Uma delas eu paguei no Pix e ela mandava um e-mail para mim: olha, não acusamos o recebimento do pagamento no Pix. Eu tinha pago. E não acusamos o recebimento do pagamento. Eu nem respondi, falei: não tenho tempo para ligar, então deixa passar. Se eventualmente eu não receber aqui 15 dias, eu reclamo. Passou 6 dias e eles continuavam mandando para mim e eu recebi a mercadoria em casa. E eles continuam. Eles continuavam mandando. A outra, uma Sim. empresa que vende produtos de logística fácil, entendeu? Fácil, é caixa, uma empresa de perfumes. Né? Eu comprei lá uns perfumes na Black Friday. Demorou 18 dias úteis para entregar. Não é possível. Não é possível que uma empresa demore 18 dias úteis para entregar. Quase que eu não recebo no Natal. Veja, nós estamos aqui gravando esse episódio na véspera do Natal, eu recebi há 2 dias. Então, 2 empresas que estão na mídia o tempo todo, empresas badaladíssimas, que os seus executivos e executivas estão dando entrevistas falando da jornada do cliente, da experiência do cliente, e não consegue analisar um pagamento que eu fiz por Pix e manda e-mail me estressando. Você pega um consumidor menos maduro, ele já vai para o relacionamento com o cliente, vai no Reclame Aqui, começa a fazer barulho nas redes sociais e tal. Uma coisa simples, ridiculamente simples. Então, eu diria para você que são poucas as empresas. Isso aqui nem inteligência artificial. Ela é uma prioridade, mas no dia a dia é uma realidade. Sim. Você pega a Big Data, jornada do cliente, é uma prioridade em toda empresa. Mas são poucas, Dani. Tá? São poucas. Eu conheço essas empresas. E realmente elas fazem um trabalho escandaloso. Mas são poucas. Tá? Você precisa de gente boa. Gente boa custa. Tecnologia. Você precisa de paciência. Porque um trabalho desse você não começa hoje a ver resultado semana que vem. É um trabalho que demanda relativo tempo.
E as empresas estão sem paciência, né? E o profissional também, às vezes, entra e já sai porque o contexto não ajuda. Porque para fazer um trabalho como esse, Dani, você precisa ter contexto. Sim. Quantas vezes eu me envolvi em projetos na empresa que eu estava no contexto errado? Pá, projeto de ideia maravilhosa, o contexto não era propício para fazer aquele projeto, né? E aí, volto a te falar, eu várias vezes em mentorias, eu pulo fora. Eu tenho hoje essa prerrogativa de falar não, porque eu não vou entrar em projetos que não têm um contexto adequado. Porque o contexto, às vezes, é mais importante que a tecnologia, que o dinheiro, que a verba. O contexto ajuda muito, facilitação do trabalho. É a fase do significado, Do né, significado, Romeu? não. Como falava a minha nona, querida nona Renata, que faleceu há muitos anos, ela falava para mim o seguinte: quem tem custo tem medo. Sim. E quem tem custo não pode falar não. Sim. Então, como eu tenho uma vida simples, eu mais ou menos calibrei bem a minha vida para a segunda metade da vida, me preparei muito, né? Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Eu falo não para muitas coisas, né? Porque eu aprendi que não faz sentido você gastar feno fresco com um cavalo morto, dar milho bom para porco ruim, né? Você vai lá, vem aqui, me ajuda, tá? Ele não está fazendo aquilo por convicção. Ele está fazendo isso por convenção, que são os 3 Cs hoje de tomada de decisões nas empresas. Quando se fala em ESG, jornada do cliente, inteligência artificial, as empresas tomam decisão baseada em 3 Cs. Tem aquelas que fazem por convicção, porque acreditam mesmo, tá? Acreditam, fazem por convicção, vai dar certo. Aí é contexto, ajuda muito. As que fazem por convenção, porque tem que fazer, porque todo mundo está fazendo, nosso concorrente está fazendo. Então, pessoal, pega o marketing aí, pega aí alguém aí, monta um squad e faz. Então, isso é convenção. E muitas empresas estão fazendo hoje por constrangimento, que é o terceiro C. Constrangimento é um problema. Porque é um problema, né? Quando você vê aí ESG, programas de diversidade, inclusão, equidade, a grande maioria faz por constrangimento e não por convicção. Incrível. As empresas fazem muito mais com medo de errar do que com medo de acertar. Elas fazem muito mais esses trabalhos com medo de errar e de serem constrangidas pela sociedade do que com vontade de acertar. Sim. Então, o C de constrangimento move muito. Tá? Então, as empresas têm feito muitas coisas por constrangimento. A grande maioria por convenção. E pouquíssimas empresas estão fazendo por convicção. E, somado a essa realidade, na era do cliente nunca satisfeito, que você já Bem-vindo à era dos clientes eternamente satisfeitos, sim. Hoje as empresas podem escolher os clientes, então. Elas podem se dar o luxo de escolher um cliente? Não, porque elas vivem a ditadura do fluxo de caixa. Não pode, né? A grande maioria não pode, né? Eu falei um exemplo, mas tudo bem, me preparei para isso e falar, tem algumas empresas que podem, alguns setores podem se dar o luxo de falar não, né? Mas no dia a dia não é tão simples assim, né? Falo eu não, mas eu sou sozinho, né? Eu e a minha assistente, e eu tenho essa prerrogativa de falar não, mas as empresas ainda aceitam clientes e clientes tóxicos, clientes difíceis e colocam para dentro porque tem que faturar, tem que vender, tem que entregar. A ditadura do fluxo de caixa, ela é tensa, né? A ditadura do crescimento é tensa. A prova disso que o Brasil hoje é um dos países que é um país que tem o maior índice de doença mental no mundo corporativo, né? Por causa dessa pressão, dessa cobrança insana, executivos e executivas perdidas, a gente sabe disso, né? Converso com muitos deles, doentes, tristes, mas tem conta para pagar, né? Manda quem pode, obedece a quem tem conta para pagar. Então, o indivíduo tem conta para pagar, ele tem medo, se ele tem medo, ele tem que baixar a cabeça e remar, né? E, Romeu, como lidar com esses clientes nunca satisfeitos? Olha, a vida não tem equilíbrio, tá? A vida tem equilibristas. A vida não tem. Cada dia a vida vai ser mais insana, você vai encontrar mais esses clientes, esses haters, né? Você lembra como nós começamos a nossa entrevista aqui, eu com um pouquinho de desabafo em relação aos alunos, que são clientes, né? Como lidar com isso? Eu preferi não lidar mais. Eu falei para você, não entro mais numa sala de aula, tenho medo de entrar numa sala de aula, eu preferi não entrar mais numa sala de aula, porque eu não tenho segurança psicológica. Mas eu sou um caso isolado. No dia a dia, lidar se você tiver bons processos, Dani, ajuda muito. Porque, veja, a maior parte das reclamações, inquietações e críticas dos clientes, eles não têm razões. Sim. Eles não têm razão, eles têm razões. A maior parte das críticas, você lembra, eu falava isso lá atrás, os clientes têm razões, mas eles não têm razão. Quando o cliente tem razão, você tem que ir lá e resolver o problema. Sim. E ele te ajudou.
Ele reclamou e ele te deu um insight que você está com uma dor aí que você não está resolvendo. Mas a maior parte das reclamações, os clientes têm razões. Eles não têm razão. Se você não fizer o que o cliente quer, você quebra rapidamente. Mas se você fizer tudo o que o cliente quer, você também quebra. Só que muito mais rapidamente. Então, a solução é, se você tiver bons processos, isso ajuda muito. Sim. Porque a maior parte da reclamação dos clientes é processo. Processo mal feito, processo que não fez. É o exemplo dessa empresa que mandava um e-mail dizendo, não acusamos o recebimento do seu Pix. Isso é um exemplo típico. E entregou, processo, né? São processos, não tem uma jornada que se fala. Processo, isso aí tem tudo para gerar uma fricção enorme. Então, processos. O segundo é você ter pessoas na ponta de atendimento boas, pessoas engajadas, pessoas que tenham um perfil de ajudar, um perfil de hospitalidade, de servir, o que não é fácil também. E eu quando eu falei, viajei muito esse ano pelo Brasil e eu sou um carlese já há 12 anos, então não tenho carro, eu uso muito transporte público, trem, ônibus, né? E vejo como nós somos ruins, um país ruim no coletivo. Como nós somos ruim no coletivo. Ruim no coletivo. É assustador como a gente é ruim no coletivo. No bem comum das pessoas. E vale tanto em aeroportos, aeronaves, pessoas que você presume que são pessoas socialmente, educacionalmente mais compreensivas. Eu só vejo incompreensão. Eu vejo tantos episódios de uma ausência de bom senso, de sensatez e de espírito comum, de coletividade. Né? Como eu vejo também no transporte público uma individualidade, uma ausência de senso comum muito grande. Então, você encontrar pessoas hoje que têm uma capacidade de servir é uma raridade. É uma raridade. E essas pessoas vão até a página 12. Né? Quantos insultos eu já vi de passageiros com aeromoças, com a tripulação de avião, com o pessoal do check-in, com o pessoal das malas, que a mala hoje passa a ser um estresse enorme, né? Que você chega lá, não quer despachar a mala, e quando você está lá fazendo o embarque na aeronave, eles pedem para você despachar, porque a aeronave está pesada. E são todos os voos assim, todos os voos. E aí você gera uma situação constrangedora. E as pessoas lá na ponta, os primeiros 3 meses elas são simpáticas, depois do 4º mês, ouvindo o dia todo o desaforo, elas perdem um pouco da sua postura. É a sociedade que a gente vive. Eu não sei a bala de prata. Eu não sei. Só sei que você escolher cliente não é tão simples assim. Você tem que estar muito bem para poder escolher esse cliente. Se você for uma empresa B2B, até pode ser que você possa se dar ao luxo de dizer, não quero. Não é assim. Isso é muito romântico. Eu posso fazer isso, mas eu sou buzzarella. Não tenho custo, eu não tenho medo, né? Se eu tivesse custo, se eu tivesse uma empresa, né? Com 10, 12 funcionários, eu tenho de manhã cedo você acorda com custo fixo já, né? Aí eu falo, bom, o indivíduo é difícil, mas vamos lá, vamos que vamos, né? Então, como eu falei, hoje eu aula não dou mais, porque eu não quero mais encarar a sala de aula que o aluno me chama, né? Ele não me chama mais de professor, então, mas eu posso me dar esse luxo de dizer não. Aí a nona vem sempre na minha cabeça, quem tem custo tem medo, quem tem custo não pode falar não. Romeu, bom, a gente ficaria aqui falando por alguns minutos aí a mais, chegando aqui ao fim, e tem uma questão que você já conhece, que faz parte do final do Dani Talks, que é, se você fosse escolhido para ser capa de uma importante revista, qual seria a sua manchete, a sua frase que traduz, talvez, o que você acredita, o que você espera ou gostaria de deixar como um legado? Muito bem. Decisões fáceis, tempos difíceis. Decisões difíceis, tempos fáceis. Sempre falo isso para meus filhos. Eu tomei muitas decisões difíceis ao longo da minha vida, para hoje eu ser vítima da sua ironia, quando você fala, Buzzarella, você está bem, 55 anos, está levando uma vida boa e tal. Você e vários amigos meus, né, brincam comigo. Mas isso aí foi fruto de muitas decisões difíceis no passado para ter tempos fáceis. Né? Se você tomar decisões fáceis, lá na frente você vai ter tempos difíceis. Isso vale para a tua vida pessoal, mas vale também quando você está no teu dia a dia executivo. Né? Sim. Maquiavel falava o seguinte, é melhor um fim com horror do que um horror sem fim. Então,
Depois de muitos anos sendo executivo, demorei muito para aprender e aprendi agora recentemente, ouvindo aí um podcast de um desses grandes influencers, que me destravou a mente quando ele falou o seguinte: as pessoas mais preparadas sempre vão trabalhar para as pessoas mais corajosas. Me preparei a vida toda, pós-graduação, mestrado, comecei doutorado, e sempre estudando e lendo, e às vezes eu olhava assim para os meus superiores e falava, puxa, eu estou muito mais preparado para estar no lugar dessa pessoa. Mas ela tem uma coisa que eu não tenho: coragem. E eu nunca fui muito corajoso. Por isso que eu sempre trabalhei para as pessoas mais corajosas. Me preparei para isso, né? Então, hoje para meus filhos eu falo o seguinte: procure bons clientes e não bons patrões. Você vai prosperar mais rápido do que eu. A gente chegou lá, tá bem, mas eu demorei muito. E eu acho que hoje a sociedade está mais generosa, você pode encurtar muitos passos e pode, digamos, prosperar muito mais rapidamente do que a nossa geração. E, Romeu, você tem feito várias mentorias e palestras até para destravar a mente dessas pessoas, talvez com uma mentalidade mais antiga ou que não tem acompanhado como você aí toda essa transformação. Como que as pessoas te acham? Olha, eu sou bastante discreto nas redes sociais, né? Eu já te falei, eu posto muito pouco, eu divido muito pouco aí as minhas conquistas, os meus trabalhos. Por uma questão pessoal minha, eu estou muito consciente disso. Você não teria agenda se você Eu não teria fizesse agenda, isso. eu não teria agenda e também você sabe, dá muito trabalho. Eu tô Sim. na minha estatística, eu tenho aí 20 verões pela frente. Então a vida não vai ser mais comprida, porque são apenas 20 verões, ordem de grandeza, né? Mas a vida tem que ser larga, né? E como falava Yoko Ono, a esposa do John Lennon, ela falava o seguinte: a vida não é só marchar, 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 marchar. A vida também é dançar, né? E eu estou começando a dançar um pouco mais. E uma das coisas que eu aprendi nessa fase boa da minha vida é fazer nada bem feito. Porque a gente não aprendeu a fazer nada bem feito, concorda? Nós não aprendemos. A gente nunca ia viajar, olhando o telefone, respondendo e-mail, WhatsApp. A gente não sabia fazer nada bem feito. E eu estou aprendendo agora a ter os meus períodos ao longo do ano para fazer nada, mas bem feito. Bem feito. Isso é uma dádiva. Então, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, eu sou extremamente acessível, você sabe disso, né? O LinkedIn é a minha principal fonte de contato, o Instagram também. Lá no Instagram tem os meus telefones, o WhatsApp, e eu sempre respondo a todos, e às vezes eu consigo avançar, às vezes não consigo avançar, mas eu sempre sou muito aberto a uma boa hora bar. Isso mesmo. Tá bom? Romeu, muito obrigado obrigada. a você, Dani. Parabéns aí pelo teu competente e inspirador trabalho. Obrigada. Bom, caros ouvintes, muito obrigada. Continuem aqui no Dani Talks, recomendem, deem sua opinião de como foi esse episódio, né, tão transformador, e até o próximo.